Oba! Boa tarde, amados. Vamos lá encerrar o nosso primeiro livro aí, a nossa primeira apostila de língua portuguesa desse nono ano. E hoje nós vamos estudar o período composto por subordinação, as orações subordinadas substantivas, subjetivas e predicativas. Só relembrando que a gente, antes de parar um pouquinho as nossas aulas, nós tínhamos feito revisão e estávamos estudando os períodos simples. E aí a gente estudou os sujeitos, né, os 5 tipos de sujeito: sujeito simples, composto, desinicial, indeterminado e as orações sem sujeito. Nós vimos os predicados, predicado verbal, predicado nominal. Então a gente viu que o predicado verbal, o núcleo sempre é o verbo, né? E aí a gente precisou estudar também a transitoriedade dos verbos, na verdade fazendo uma grande revisão, né, dos verbos transitivos direto, indireto, direto, indireto e dos verbos intransitivo. E aí a gente estudou com um pouco mais de profundidade os predicados nominais, que são constituídos com os verbos de ligação, ok? Então vamos lá, na página 39, antes mesmo da gente começar essa parte de gramática, nós temos aí um anúncio publicitário da empresa Greenpeace, né? Os sinais são preocupantes, tá? Sinais do quê? Desse desmatamento. Olha aqui, a gente verifica que neste anúncio foi utilizado aqui, ó, uma imagem, né, de uma motosserra, que é um instrumento, né, que as pessoas utilizam na Amazônia e nas áreas verdes para destruir, né, derrubar as árvores. E o Greenpeace, né, essa instituição, ela vem chamar atenção através deste anúncio publicitário de que nós, seres humanos, precisamos preservar essa natureza até para que a nossa vida seja garantida, seja uma vida de melhor qualidade e uma vida contínua, tá? A gente vai ver na página 39 que este anúncio ele vem utilizando do gênero textual multimodal, ou seja, ele utiliza, além da parte escrita, né, a parte visual, ele usa outros recursos, ele usa as cores, né, ele usa tipo de letras. Olha lá, os sinais são preocupantes, tem uma forma de escrita que chama a atenção do interlocutor, né. Relembrando então, o texto multimodal ele dá essa flexibilidade e essa grande oportunidade da gente utilizar vários instrumentos para compor este anúncio, ok? Então na página 39 a gente tem aqui, ó, também um retângulozinho cinza que chama a atenção da gente para uma figura de linguagem, a metonímia. Nós estudamos anteriormente as figuras de linguagem de comparação e a metáfora. Vocês se lembram que na figura de comparação eu preciso utilizar a expressão como para montar essa oração, esse texto. Eu digo assim: eu estou tão brava como um leão. Então, olha, um leão não é bravo, é leão, ele ruge e tal. Então, a minha braveza, a minha ira tá muito grande. Então, eu estou fazendo uma comparação com o próprio leão raivoso, né? E para isso eu usei na construção do meu período aí, a expressão como. Então, se eu preciso classificar essa figura de linguagem, eu vou classificá-la como figura de linguagem de comparação. E se eu precisar provar por que eu tenho uma comparação, é porque eu estou utilizando, né, a expressão como na construção do meu período. Aí eu digo assim: ai, meu filho é um gato, né? Ai, meu filho é um gato, ok. Será que a professora tem um filho bonitão ou será que a professora tem um gato que ela considera como filho? Não, eu estou fazendo, na verdade, uma comparação da beleza do meu filho com a beleza e a sensualidade de um gato. Olha lá, sensualidade de um gato, tá? Só que a gente vai perceber que esta comparação não tem a expressão como. Então, quando eu faço essa comparação sem a utilização dessa expressão, eu tenho uma metáfora, ok? Então, aí a gente tem aqui na página 40 mais uma figura de linguagem, que é a metonímia. Tá? Metonímia também faz uma comparação, só que a metonímia ela trabalha com partes. Né? Não é uma comparação no conjunto, no todo, é em partes. Eu digo assim para vocês, pessoal, esse trimestre, o livro que nós vamos adotar,
Ele é um livro bacana, né? Vocês vão gostar da história de adolescentes, né? Que tem uma situação de vulnerabilidade social muito grande. É uma história que se passa na Bahia. Nós vamos então ler o Jorge Amado. Aí vocês vão falar, nossa, Amada, a gente vai lá, né? Lá no cemitério, retirar lá os restos mortais do Jorge Amado pra gente estudar, pra gente ler. Eu falo, não, gente, nós vamos ler a obra dele, né? Capitães da Areia. E aí, vocês vão falar assim, puxa vida, né? Então a gente não vai estudar o Jorge Amado. Não, nós vamos estudar a obra. Então toda vez que a gente vai estudar a obra de alguém, mas a gente traz esse alguém como sendo o ser estudado, nós estamos utilizando de uma figura de linguagem chamada metonímia. Eu digo assim, vamos dar uma saidinha hoje, gente? Vamos tomar uma Coca-Cola? Refrigerante, Amada. Tudo bem, Coca-Cola. Mas vem cá, a gente toma o refrigerante, né? Ou a gente toma a marca. Então, toda vez que eu utilizo a marca para identificar algo que eu estou fazendo, tá? Eu também estou usando parte dessa situação, porque nós não tomamos a marca, nós tomamos o conteúdo, né? O que mais que a gente pode falar? Olha só, mais um exemplo legal. Amados, hoje pela manhã eu me deparei com várias pernas correndo aceleradamente para o ponto de ônibus. Puxa vida, amado, só tinha as pernas, cadê o resto do corpo? Não, na verdade, era o corpo inteiro que estava indo, né? Porém, a que parte do corpo eu dei mais ênfase? As pernas. Então, eu estou usando também parte desse corpo para dizer de uma ação que eu vivi no dia de hoje, ok? Isso é metonímia. Pois a gente tem na página 41 os períodos compostos. Pode ser formado por coordenação e subordinação. Só relembrando que os períodos compostos formados por coordenação são orações independentes. Elas são livres, elas não precisam uma da outra para dar um recado ou para dar a sua completude. O livro nos traz: acesse nosso site e conheça o nosso trabalho. Amados, se eu disser para vocês, conheça o nosso trabalho e acesse o nosso site, a ordem aí não interferiu na informação do contexto. Tá? Então, uma oração independe da outra. E neste caso, essas orações, elas estão ligadas por uma conjunção que é a partícula E, né? Uma conjunção de adição, ela soma, tá? Aditiva, soma alguma coisa. Logo abaixo, a gente tem mais uma oração. Você sabia que o desmatamento da floresta brasileira está relacionado à criação de gado? Amados, a gente vai ver que nesse período aí, nós temos quantos verbos, tá? Nós temos o saber, o verbo sabia, né? E temos esse está, que está compondo a outra oração, tá? Veja bem, se eu tenho um período, eu posso chamar essa oração de coordenada? Vamos lá, se eu falar para vocês que os desmatamentos de floresta brasileira está relacionado à criação de gado, você sabia, né? Fica meio estranho, né? Agora, quando eu digo você sabia, você vai falar assim, sabia o que, amada? E aí a gente precisa relembrar da transitoriedade dos verbos quando a gente estudou lá o período simples e o predicado verbal. Nós temos os verbos transitivos, diretos e indiretos, que pedem complemento, que são os objetos direto ou indireto. Nós temos os verbos intransitivos, que são aqueles verbos que eles sozinhos dão o recado inteiro, por isso que o núcleo do predicado verbal sempre é o verbo, tá? E nós temos os verbos de ligação, que vai ligar o sujeito, né, a uma característica ou a uma qualidade, ou a um estado. Tudo bem, amados? Neste caso aqui, quando eu digo você sabia, a primeira coisa que a gente vai perguntar para este verbo saber é saber o quê? E aí vem a resposta, que o desmatamento de florestas brasileiras está relacionado à criação de gado. Opa! Então, que esta oração inteira, que o desmatamento de florestas brasileiras está relacionado à criação de gado, responde ao verbo saber.
Entenderam? Então, esta oração inteira subordinada porque ela complementa a outra, tá? E a outra, que ela é completada, ela chama-se principal. Então, toda oração que pede, todo verbo da oração que pede um complemento, ele é oração principal. E outra coisa que a gente precisa lembrar, na oração principal eu nunca tenho uma conjunção. Qual é a palavra que liga, você sabia, para o desmatamento de florestas brasileiras está relacionada à criação de gado? Nós temos o quê? Então, nas orações subordinadas, substantivas, seja ela predicativa, seja ela apositiva, seja ela objetiva direta ou indireta, seja ela substantiva subjetiva, a partícula que vai conectar uma oração, a oração principal à sua subordinada, vai ser a expressão que ou se, ok? É conjunção integrativa, ela vai integrar essas duas orações, ok? Então, tá, então a gente já viu. E neste caso, a classificação desta oração, né, você sabia o quê? Que o desmatamento de florestas brasileiras está relacionado à criação de gado, ela tem a função sintática, a oração inteira tem a função sintática de ser o objeto direto da oração principal. Então, ela é classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ok? Vamos lá para a página 42, aí a gente tem aqui uma definição de conjunção integrante, né, que é a palavra que estabelece relação entre a oração principal e a subordinada substantiva, ok? Então vamos lá. Aí no finalzinho aqui, ó, da página 42, tem a explicação das orações subordinadas substantivas e a gente vai vê-las agora, tá? Então vamos lá. Um período formado por oração principal e oração subordinada substantiva subjetiva apresenta as seguintes características. Primeiro, a oração subordinada vem após a principal. Segundo, não pode haver sujeito na principal, porque veja bem, eu disse que a oração subordinada, ela sempre vai completar algo que falta na oração principal. Se houver sujeito na oração principal, então a oração subordinada não pode ser substantiva, ela pode ser objetiva direta, ela pode ser apositiva, ela pode ser objetiva indireta, ela pode ser predicativa, ela pode ser completiva nominal, mas ela não pode ser substantiva, porque para ela ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, esta oração subordinada, esse sujeito tem que estar na oração subordinada, ok? E ela não pode haver sinal de pontuação entre as orações. Por exemplo, 2 pontos, né? Vamos lá, ele traz um exemplo aqui, tá? Letra B, tá bom, amados? Letra A. É importante que todos cheguem cedo. Quais são os verbos dessa oração? Na primeira oração, é importante, a gente tem o verbo tá grifadinho lá, tá? É importante o quê? Que todos cheguem cedo. Agora, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai analisar a oração principal. Qual é o verbo desta oração? É um verbo de ligação, esse aí, né? Agora, a minha pergunta é, quem é o sujeito dessa oração? Tem na oração principal? Não tem na oração principal. Vamos olhar então a oração subordinada? Que todos cheguem cedo. Então, amados, qual é o sujeito dessa oração? É que todos cheguem cedo. Olha, que todos cheguem cedo é importante. Entenderam? Tem esse grau de importância. Tá? Então, que todos cheguem cedo é importante. Veja que na oração principal é importante, não tem sujeito. Se não tem sujeito, a outra oração só pode ser o sujeito, ok? Aí depois a gente tem a letra B. Foi decidido ou decidiu-se, tá? Que não haveria reunião. Amado, vamos lá. Foi decidido. Foi decidido. Ok, eu tenho o verbo aí, na verdade eu tenho uma locução verbal, né, que é o particípio aí, né, o foi é o meu verbo auxiliar e o decidido é o verbo principal. Foi decidido o quê? Que não haveria reunião.
Aí pergunto, foi decidido, mas cadê o sujeito dessa oração? Não tem sujeito. Então, se não tem sujeito, automaticamente esse sujeito tem que estar na oração subordinada, tá? Então, não haveria reunião, foi decidido, tá? Então, não haveria reunião é o nosso sujeito da oração. Letra C, parece que vai chover. Qual é a primeira oração? A principal parece. Eu tenho só o predicado aí dessa oração principal. Cadê o sujeito? Se ele não aparece na primeira oração, automaticamente ele está na oração subsequente, que é a oração subordinada, ok? Fácil, né? Não é difícil. Depois, na página 43, lá embaixo, eu tenho lá o período formado por oração principal e oração subordinada substantiva predicativa. Quais são as características dela? Primeiro, o verbo da oração principal tem que ser de ligação. Olha lá, o verbo da oração principal. Não pode haver predicativo na oração principal. Então, não pode ter qualidade, não pode ter característica, não pode ter um estado na oração principal, ok? Porque a gente vai estudar sempre a oração principal, porque ela não tem o conectivo, lembram disso? Teve conectivo, oração subordinada. E quando eu vou fazer essa oração, a oração principal ela tem que estar completa, ela tem que ter sujeito, verbo, né? E o seu complemento, ok? Se não tiver o complemento, esse complemento está na oração subordinada. E quando eu tenho o verbo de ligação na oração principal, qual é o complemento de um período simples com verbo de ligação? Não é um predicado? Né? Então, o meu predicado tem que estar na oração subordinada. E mais não pode haver sinal de pontuação entre as orações. Então, assim, não pode ter uma vírgula, não pode ter 2 pontos. Tem que ser corrido, né? Então, vamos ver o exemplo aqui. O importante é que cumpramos a determinação. Então, vamos lá. Quais são os verbos dessa oração? Na primeira oração é o é. E aí eu tenho o que é a conjunção integrativa, né? Cumpramos a determinação. Então, esta oração é subordinada. Então, vamos lá. Na oração principal, o importante qual é o sujeito? O importante. Qual é o verbo? Verbo de ligação. E qual é o predicativo dessa oração? Não tá. Mas tá onde, gente? Tá na oração subsequente, que é a oração subordinada predicativa, tá? O importante é que sejamos determinados, isso, se a gente tivesse que fazer, transformar essa oração de período composto para um período simples, ok? Então, eu tenho o sujeito, que é o importante, eu tenho o verbo de ligação, que e subsequentemente eu tenho a oração subordinada predicativa, ok, amados? Vamos lá? Depois, na página 44, isso também é uma revisão, porque o ano passado vocês já estudaram as orações subordinadas reduzidas em algum momento, né? E aí a gente vai lembrar que para fazer as orações subordinadas reduzidas, nós precisamos eliminar no período composto por subordinação, tirar a conjunção. Essa conjunção ela vai desaparecer. E mais, eu vou mexer no verbo da oração subordinada, levando esse verbo para uma das suas formas nominais, que é o infinitivo terminado em R, o gerúndio terminado em NDO e o particípio terminado em ido, né, ou ado, ou na sua complexidade ou na sua abundância, quando eu precisar ou eu compor uma situação de um particípio com o verbo auxiliar, ok, amados? Então, vamos lá. Quero que vocês façam os exercícios até a página... Uau! Até a página 47, tá? Depois tem aí na página 48, peça de campanha institucional. A gente vai fazer isso no nosso retorno. Eu quero que vocês organizem as suas ideias da página 50 e depois hora do estudo até a página 54. Amanhã eu vou fazer um podcast com as
respostas dessa unidade. Esse conteúdo também foi trabalhado na videoaula do Positivo, que foi disponibilizado a semana passada, tá? E quero desejar que vocês façam um bom estudo. Quero lembrar vocês, meus amados, que tem uma atividade no portal que encerra dia 2 de abril e eu preciso que vocês terminem essa atividade para que eu possa fazer as médias de vocês, tá? E aí já vou avisando que até sexta-feira a gente vai fazer todo o processo de correção. Vamos fazer o LDA da parte de português, que vai dar tempo também, porque a partir do dia 6, segunda-feira, estamos todos em férias, 30 dias aí, esperando que toda essa situação se normalize e que a gente já depois das férias volte para a sala de aula no presencial e também utilizando agora essa ferramenta como instrumento de estudo. Gratidão a vocês, que Deus nos abençoe, tudo de muito bom.